Olá, eu sou a Susana Eu sou o Sérgio. e hoje vamos falar sobre os filmes do Gaspar Noé, os longas-metragens, quero dizer. Sim, vamos fazer um best-of, porque está na altura, estamos a meio de novembro, daqui a bocado começam a aparecer os anúncios do best-of do Michael Bublé, Já devem dar aí. e mais uma reedição qualquer de um disco dos Pink Floyd, para oferecer aos teus pais, e nós decidimos fazer o nosso best-of, na nossa perspectiva, de 5 filmes do amigo Gaspar. Sim, porque os filmes dele são ótimos para ver no Natal. Não, com a família. Eu acho que mesmo fora de Natal, não sei se há um momento apropriado para vê-los, mas pá, vamos tentar. Cada um de nós tem aqui o seu Sim. top 5, não é? Não é necessariamente igual. Sim, ele também não tem assim uma filmografia muito extensa, pelo menos em termos de longas-metragens. Ele fez também muitas curtas e uns videoclipes. Nós, não sei se nós vimos todos, deve de haver Não assim, vimos, não. algum filme que nós não vimos e não conseguimos ver os filmes dele assim todos de seguida, como pessoa. Depois de cada filme, precisa ali de um certo período de... Ambientação, não é? não sei, de recuperação. É um período refratário, não é? Sim. Pronto. Então, queres começar tu com o teu quinto lugar? Com o quinto lugar, Sim, vamos do mais fraco para o melhor, não é? mais fraco talvez o Love. O Love. Ok, então coincide Tendo com o em meu. conta que há um filme que nós não acabámos de ver, mas eu meto o Love como... Ok, e o que é o Love? O Love, há uma altura em que lá pelo meio o ator principal diz que queria fazer um filme sobre a sexualidade espiritual e eu não sei se era algo que o Exato. Gaspar Noé queria fazer. My biggest dream is to make a movie that truly depicts sentimental sexuality. É uma história de um casal. Não, acho que é podes uma dizer história, mesmo. é sexo. É um filme porno, não Não, é? é porno. É- É, Agora há porque aquela bem, cena estou do mal- terror elevado, não é? E este Isto aqui, é se calhar... sexo elevado. Exato, porno Porno elevado. elevado. É capaz, sim, as coisas estão bem filmadas. Agora, é logo mesmo in your face. Aquele Literalmente. mal começa. Oi. Ah, sim, porque isto ainda por cima, quando saiu e quando estreou em Cannes, Sim. foi em 3D. Mas qual a propósito de ver isto em 3D? Não sei, mas eu não sei se queria estar sentado numa sala de cinema, não é, Epá, à eu frente de não. um ecrã gigante, com uma pila ejacular para cima Não, de mim não. em 3D. Isso era aqueles também mais sensoriais, tem O 4DX! os cheiros e O cheiro, coisas. não sei sequer. Mas, lá está, ele também é conhecido por, nos filmes dele, causar sempre grande polémica, ver pessoas a sair do cinema. Exato. O Love, eu não percebo muito bem o propósito do filme, é só mesmo para filmar cenas de sexo extremamente explícitas e com muita farfalheira. Bastante. Sim. A mim o que me tirou do filme é assim, para ser completamente honesto, se uma pessoa quer ver Honesto. porno, honesto, se uma pessoa quer ver porno, escreve aquele site que começa por porno e acaba em hub Sim. e vai lá fazer o que tem a fazer. Sim. Não é? Agora, qual é o propósito de ver isto numa longa-metragem? Porque eu Porque ainda por cima tentava- começa logo com uma cena... Muito explícita. E tu Muito estás à explícita. espera que ali a história realmente tenha uma conclusão, que não tem. Estamos a seguir um rapaz que não é assim grande ator Epá, não na vida sei. real, não é? a Mas única- tem grandes atributos, mas É que é tudo visto em plano tão grande que a pessoa fica baralhada e há muita gente que não é bom ator naquele filme. tem outros grandes atributos que não o ser ator, Assim, que tem uma relação extremamente aberta com a sua namorada atual e que Sim. querem experimentar tudo e mais um par de botas. várias drogas, outras Exato, pessoas. acabam por fazer um homenagem com uma vizinha e depois o gajo, obviamente, Vai pedir mete salsa à vizinha muitas vezes. Pronto, vai molhar o pau na sopa do outro e vai ter sexo, acaba por ter sexo com a vizinha, engravida a vizinha e a namorada então deixa-o porque ele engravida a E porque a outra também não fez um aborto. Epá, isto nem vale a pena tentarmos contar a história que também não é muito interessante. Não, o problema é esse, é que é um filme extremamente longo, com uma história de caca, com atores cujas prestações, são fraquíssimas, com diálogos que tu sentes, a certa altura, sentir vergonha alheia. Mas E isto é mesmo uma desculpa para fazer algo
Consegue, mais chocante, sim. não é? Este parece que era muito para chocar, mas ele também, ele gosta de pegar em pessoas que não são atores, não são conhecidos, Pois. e metê-los ali dentro das situações e muitas vezes nem lhes dá texto, eles é que inventam o próprio texto. Portanto, provavelmente, parte desse que tu dizes que era assim um texto um bocadinho mauzinho, poderiam ter sido os próprios atores Sim, pode passar por aí, a ir por eles. mas como isto tem muito diálogo interno, estás a ouvir muitas vezes o protagonista Pois, a isso aí já pensar, não é. isso de certeza que não é improvisação. Pai, depois é pinanço em todo o lado. Por exemplo, tens o Crash, né, do Cronenberg, que também tem assim Sim. cenas que que são simuladas, Assim, não é? não é nada tão... Aqui é mesmo a sério. Aqui é mesmo a sério. É mesmo a sério. Exatamente, aqui é Tu mesmo a percebes sério. que é mesmo a sério. Mas, por exemplo, um filme como o Crash é capaz de causar assim um bocado mais de excitação em mim, começo a sentir calor em certas partes, Pá! mas aqui não resulta da mesma maneira, não é? Podias ter uma reação, ou podes sentir excitado a ver algumas partes, porque como tu disseste, há muitas que estão muito bem filmadas, mas depois o filme é só isso. É. E cansa, é sempre, É 70% ou do filme. Tu pensas, olha, eles agora vão virar a esquina. Onde? Vai. Pimba, Tal, vá, já, casa toma. bem, siga, Sim. túnel, siga. No meio das escadas, num sítio qualquer, tal, e tu só pensas, olha, agora ter de descer aquelas escadas. E depois está ali, Yeah. mesmo, não. E depois a ironia das ironias é que é, se calhar, aquele que poderia ser o filme mais chocante do Gaspar, é o que teve menos impacto em mim. Não vai ficar nada comigo sem ser a pila gigante do outro. Ele está Ejacular. no ramo errado. Pode ir fazer. Há outros realizadores franceses que podem dar trabalho. Eu tenho a pena da moça, eu não decorei o nome da moça. Qual? Aquela que foi sem dentes a Cannes. Era aí que eu coitada. queria dizer, né? Que eu ia chegar, porque este acho que era o primeiro papel dela, ela era uma modelo. Mãe, pai, recebi um papel. Exato. Estreou-se logo em Cannes, mas azar dos azares, teve um problema qualquer com um acidente ou uma cena qualquer, e então em Cannes estava completamente desdentada. Teve de tirar os dentes. Sabes o que é que isso me fez lembrar? Fez-me lembrar aquela polémica toda do Will Smith, em que a mulher dele, ela estava assim sensível porque estava careca, mas a mulher estava lindíssima. Quer dizer, esta mulher foi para Cannes sem dentes e a sorrir. É que ela nem levou uma máscara. Ela abraçou. Pronto, é o que é. Imagina se alguém dissesse, olha, está ali uma desdentada, também lá aos bofetões. Não? Coisas, pronto, azares acontecem, mas é chato quando provavelmente a tua única aparição em Cannes como atriz Pelo menos uma máscara. É chato. e vais desdentada. Mas pronto, não foi culpa dela, não foi por não lavar os dentes, não é? Não, Foi não sabemos. consequências de um acidente qualquer. Pronto, Love, está feito? Então vamos para o quarto lugar, não é? Eu se calhar vou meter o Vortex, que é o mais recente dele, Sim. que conta a história de um casal onde a mulher começa por ficar com sinais de Alzheimer ou de demência, em que o Gaspar Noé faz uma coisa interessante, que é quando há um corte com aquilo que é a vida real dela, ou o corte com a percepção realidade, dela, sim. há realmente um corte físico no ecrã, e a partir desse momento começa uma câmara a seguir o marido e outra câmara a seguir a senhorita, coitadita. E depois aquilo está muito bem executado, porque tem que coordenar, tem que fazer ali uma coordenação entre takes para quando um está a entrar na sala, onde está o outro, aquilo coincidir. Só que nós vimos para aí 3/4 do filme. Sim, o filme também é lento, não é... Eu acho que este não vai deixar uma marca tão grande como os filmes que nós iremos falar a seguir, mas é um filme bastante duro. Nós também já vivemos ao pé de pessoas que tinham Alzheimer e demência e também conhecemos essa realidade. Aliás, que já falámos naquele episódio do The Father. Portanto, aqui tu vês realmente aquela confusão da senhora e é um filme extremamente claustrofóbico. Já tu tens essa separação que está muito bem feita, como tu disseste, as sequências, aqueles, depois há um que sai da sala, entra na sala, aquilo está muito bem conseguido, mas tens a casa onde eles vivem também, é tipo só corredorzinhos e portinhas, e é tudo muito apertado, mesmo a cozinha, a mulher está de um lado para o outro, está só os dois balcões, e mesmo quando ela vai às lojas, são tudo lojas muito cheias,
Aquilo é tudo simbólico, não é? Porque tu tens a mulher há de ter uns 80 anos e ela já teve toda uma vida que ela neste momento também não se lembra e está completamente assoberbada com tudo o que tem à sua volta, mas que ela não consegue reconhecer. Não reconhece o filho, não reconhece o marido. Tu vês o medo no olhar dela e vês o desespero também das pessoas que estão à volta dela. E tu consegues sentir aquilo extremamente bem. E uma coisa interessante também nos filmes dele, o do Love, pronto, não sei o que é que é de buscar, mas por exemplo, neste, os filmes dele são sempre muito interessantes do ponto de vista técnico. Sim, era aqui nessa vertente que estavas a dizer, da coordenação entre as câmaras. A mim o que também surpreendeu foi porque acho que isto foi algo que também ele passou com a mãe dele, se não me engano. Sim. E nós também já passámos por isso na família e, portanto, sentimos este problema aqui de perto. Sim. Agora, acho que o Dario Argento, como sendo o homem do casal, distrai-me o sotaque dele, porque ele é italiano, está aqui a falar francês e distrai-me bastante, mas é completamente credível. Agora, como disseste, como eu disse há bocado, só vamos a 3/4, porque alonga-se demasiado e é penoso não só pelo tema e porque também não é propriamente... E é longo, é mesmo longo. Exato, e não acontece muito, e é uma história ainda por cima mais real e mais triste e mais assustadora, porque também vês ali um retrato do que acontece hoje em dia com os jovens, neste caso com o filho dele, em que vão lá à casa visitar e depois, antes de se ir embora, pai, prestas-me 200 euros que eu não tenho dinheiro para pagar a renda ou para comprar, ou seja lá o que for para o puto. E, portanto, há ali uma série de temas que tocam a muita gente hoje em dia e é pesado. Ainda assim, acho que fica bem no quarto lugar. Não sei se este é o teu quarto lugar. Também é, por acaso também é. E os filmes dele, ele tenta sempre retratar pessoas num estado mental alterado. Sim. Sendo por drogas, neste caso, não tem a ver com as drogas, apesar de também haver as drogas, medicamentos também. Exato. Mas não são aquelas drogas pesadas, não é heroína, não é ketamina, é aquela não é LSD, aquelas trampas todas, não. E aqui tu tens uma pessoa já num estado espiritual alterado por causa de uma doença. É algo do qual ela não vai recuperar, não é como no LSD, passado 12 horas aquilo saiu do teu sistema, aquele não, ela desliga e boa noite. Exatamente. E é engraçado que a atriz principal é Françoise Lebrun. Não sei. É capaz de ser. É uma atriz conhecida francesa. Sim, aliás, acho que ela é o ponto forte do filme, porque a prestação dela é absolutamente credível. Completamente. Nos olhos dela, a confusão, o pânico. E ela, não, apesar de ser uma pessoa já com uma idade avançada, ela é de 44, a senhora já é bastante idosa, como o Dario Argento também. Ela nunca teve contato com ninguém com Alzheimer na vida dela? Assim, a mãe dela, pelo menos na altura que eles chamaram este filme, a mãe dela era viva, tinha 101 anos e é totalmente autónoma. Portanto, ela teve de ver documentários e de estudar de como é que seria uma pessoa com Alzheimer. Mas olha, fez um bom trabalho. Não fez, mas tu, a ver-se uma pessoa com 80 e tal anos nunca... Mas pronto, o quinto lugar é a história de casais atraentes, fazer muito sexo. Aqui o quarto lugar é a história de um casal nos anos dourados, né? Perto do fim. Do fim da vida. E acaba por ter mais impacto também, se calhar, para a nossa experiência pessoal do que propriamente... Aliás, acaba por ter bastante impacto precisamente por causa da nossa experiência pessoal com o tema. E agora... Terceiro lugar. Sim. O meu terceiro lugar é o Into the Void. Ok. Sim, é o Into the Void. Que é o quê? O Into the Void é... Estamos no Japão. E aquilo é tudo... o filme é todo quase do POV, do ponto de vista da pessoa, o que é um bocado confuso no início, tu veres assim as mãos e não sei o quê, é um bocado, baralha ali um bocadinho isso. Então é um rapaz que vive com a irmã no Japão e eles consomem todo o tipo de drogas. Quem é a irmã? Eu não sei quem é a Paz de la Huerta. Está bem. Pronto, mas isso também não interessa.
e ele anda a ler, ele anda a ler um livro que um gajo lhe emprestou, que é uma cena por causa da vida depois da morte, e que tu quando morres o teu corpo anda, a tua alma anda para ali a flutuar e a ver as pessoas e não sei o quê. E acontece isso, ele é morto e anda para ali durante vários dias a ver as pessoas, a vida das pessoas ao pé dele. O filme é longo, mas também não são vários dias, não é? É demasiado longo, aquilo tirava-lhe ali 40 minutos, cansa-me. Eu gostei bastante, é capaz de ser, está lá em cima. É o teu primeiro? É o meu primeiro, e precisamente por causa disso, porque deixa-se mergulhar, se estiveres nesse estado de espírito, deixas-te mergulhar ali e passas a ser um espectador, um passageiro, só para ver o que está a acontecer. Há uma das coisas que critico muito nele é que as histórias dele, os personagens ou o percurso dos personagens não é assim muito interessante. O que é interessante no filme dele é a situação onde aquelas personagens estão. E aqui estamos a seguir esse tal irmão da Paz de la Huerta, que é um rapaz que também acho que não tinha feito nada em cinema. Sim. Vês, como tu dizes, pelo ponto de vista dele, vês mesmo até mesmo os olhos a pescar, e assim que ele é morto, tu tens ali aquilo que o Gaspar não é, acha que é a projeção astral, que ele diz que só conseguiu experienciar depois de tomar ketamina, que tomou não sei quantas drogas para conseguir ter ele essa faz sensação. muito o trabalho de campo, sim. Exato, o trabalho de casa. E o resto das 2 horas e tal do filme são precisamente, ele diz que não é o espírito do rapazito, que é uma alucinação que ele está a ter nos últimos instantes da vida dele, em que percorre a cidade de Tóquio, vai atrás das pessoas que lhe são queridas, a irmã, mas andava à os frente amigos. no tempo, não é? Diz? Mas anda à frente no tempo. Porque supostamente quando tu estás desligado do teu corpo, tu consegues separar-te da dimensão do tempo. Portanto, imagina, olhas para ali ao passado, olhas para ali ao futuro e tu vais E onde tu ele queres, assim, não é? Porque isto são coisas que tu sabes o que sei. aconteceu. Exato. E é engraçado depois essa projeção, ou o que tu lhe quiseres chamar, aquilo depois anda ali a pairar e a forma como ele filma, isso que é bastante Exatamente, interessante. que é a parte técnica que é quase a assinatura dele, que é aqueles planos de grua, de estás a flutuar, literalmente como se fosse um espírito. Ou, lá está, estando a fazer uma projeção astral. E depois a forma como tudo é colado, é quase tudo, eu não tenho um termo em português, é tudo muito seamless. Sim, muito tu nem te apercebes, não te apercebes dos cortes, é tudo muito seguido. E depois uma vez perguntaram-lhe, mas como é que tu, quando estás a filmar, consegues fazer isso assim e sabes que aquilo vai resultar bem? Não sei. Ele é muito freestyle, tanto que depois no Enter the Void ele teve que regressar a Tóquio e fazer novas filmagens para depois fazer coincidir algumas das mudanças. Quando depois já estava a montar o filme. Exatamente. E depois eu gosto muito do personagem Gaspar Noé, porque gosto mesmo muito de o ver nas entrevistas, porque é péssimo para ser entrevistado. Sim. Porque tu fazes-lhe uma pergunta, ele começa a responder. E depois, quando tu achas que ele já parou e vais fazer a segunda pergunta, ele continua a responder à primeira. Sim. To yourself, so they become like a, I don't know, like a dream within a dream. You know? And so there's you have then the real movies when you start shooting. tools to get people on board. Did you also? I mean, you just told you And worked. then you have to lie a lot Then you have to on lie. how happy the movie is going to be. In an opposite context also. Okay, well let's move on. Speaking of starting a movie and a piece of music, let's show I don't them. know how he worked. Sim. Mas é muito aberto e fala abertamente das coisas que faz. Sim, não esconde, sim. E este exemplo aqui do Enter the Void foi precisamente, eu fiz o filme, fizemos aquilo em 3 ou 4 semanas, porque eu estava a ficar sem dinheiro. E então é tudo muito, como tu disseste, é tudo muito freestyle. Mas acho que este ainda não é o pior exemplo de freestyle dele. Acho que há outros, pior ou melhor. De freestyle, A fazer filmes, sim, da ideia à deixar expressão. correr. Sim. Aqui também os atores também não são grandes espingarda, tenho-te a dizer. Porque também não... Como assim? Não quê? Não sei, o ator principal achei... Ele também mal fala, né? Ele das 2 horas e 40 fala para aí 20 minutos. minutos. Depois fica a pairar o tempo todo e isso torna também ali uma personagem dentro do filme, isso é tudo
muito interessante, mas é muito tempo. Este filme cansou-me imenso. Mas lá está, outra coisa que eu gosto bastante nele e nas escolhas dele é a música e o som, porque ele gosta de usar a forma como o som ecoa numa sala, né? Podemos dizer, entras numa discoteca e tens a música a dar alto, o som alto, e quando tu sais há aquela distância do som, mas alta mesmo, e ele gosta de usar isso nos filmes dele e usa muito bem essa alteração de tom. Eu não sei qual é o termo técnico para isso, mas a forma como a música soa dependendo do sítio onde tu estás, e ele brinca muito com isso. E se calhar é por causa também disso que isto está no meu... Posso ser, é o meu número 1. Este é o meu número 1. Ok. Agora, o meu número 3... Não, já é o 3. O teu número 3, desculpa. O meu 3 seria o Irreversível, que acho que é o filme mais... provavelmente É mais badalado. mais conhecido deles. Toda a gente conhece aquela sequência no túnel com a Mónica Bellucci. Eu só vi agora contigo, eu nunca tinha visto o filme antes. Esse vai para o meu segundo. Já que toda a gente já conhece o filme, acho que também é interessante contar a história, como é que a ideia para o filme surgiu. Porque o Gaspar Noé estava numa discoteca à noite, encontrou o Vincent Cassel, que era na altura o marido ou namorado da Mónica Bellucci, e puseram-se na conversa. O Vincent Cassel disse que gostava muito do filme que ele tinha feito antes, que ele e a Mónica estavam livres no verão para fazerem o filme com eles. Ele fez só a cena. Exato, e ele disse, sim, tenho uma história para vocês, que na altura que ele estava a escrever era o Love. Não era o Irreversível. Não, meu. Pronto, escreveu um tratamento, um guiãozinho de 5 páginas para mandar ao Vincent Cassel e à Mónica e depois aos produtores. O Vincent Cassel e a Mónica disseram que não iam fazer as cenas de sexo explícito. Pois, até imagina só se o Love. Os produtores também nem responderam a esse guião, mas como eles iam almoçar no dia a seguir, o Vincent Cassel e o Gaspar com os produtores, no caminho começaram a pensar em projetos que podiam fazer juntos que não fosse o Love, que na altura se chamava Danger. Sim. E saiu daí a ideia do Irreversível, que se calhar foi um bocado inspirado pelo Memento. Ele diz que quando viu o Memento aquilo ficou-lhe na cabeça por ser contado fora da ordem cronológica. E agora em 2019 ele fez uma nova montagem, fez a recuperação para o Blu-ray Foi a versão que nós vimos? Não, nós vimos a versão original e ele fez uma nova montagem onde desta vez, e passou no cinema, o Irreversível, mas mostrado pela ordem cronológica certa, que acho que também acaba por ser o extra de um lançamento em Blu-ray. Acho que é capaz de tirar alguma da piada ao filme. Eu também acho que sim. E se calhar és capaz de olhar para um personagem ou outro de outra maneira. Sim, sem dúvida. Mas não tenho assim muito mais a dizer sobre o Irreversível, porque lá está, acho que já praticamente toda a gente o deve ter visto. Eu só vi agora contigo, já tinha ouvido falar realmente muito do filme, mas nunca me tinha disposto a ver uma cena explícita de violação, principalmente da Mónica Bellucci, né? É um bocado chocante por ser é mau em qualquer pessoa, mas estou a imaginar a Mónica Bellucci não é algo que bata muito ali no coração, né? O filme também acabou por lhe dar alguma credibilidade como atriz, não era só a miúda gira, quer dizer, ela aceitou fazer uma coisa daquelas. Eu acho muito interessante essa parte o filme está todo ao contrário, desde o fim da ação, é de trás para a frente, tu vais vendo porções, mas tu não estás a perceber, tu estás extremamente confuso. O filme começa de uma maneira muito violenta. É um filme de uma violação e de uma vingança, mas ao contrário. Exatamente. Eu acho que isto pode ser spoiler, podemos dar spoilers, já toda a gente conhece. Eles acabam por matar um gajo que afinal é o gajo errado, não é o gajo que a violou. Como é que se chamava o clube? Era o Rectum. O Rectum. Sim. E tu estás extremamente confuso. Eu agora, por acaso, até tenho curiosidade de ver o filme novamente, depois de já ter visto todas as... Já sabes o que é que... Sim, okay. Das coisas, porque é o que tu dizes. A tua percepção das personagens é também assim um bocado distorcida, né?
o filme acaba com ela no jardim a ler o livro, tudo muito... Tadita da minha Mónica Bellucci. Epá, e no fim, quer dizer, no início ela estava toda, levou um porradão, a mulher estava irreconhecível. O filme é brutal. As partes em que eles estão lá, aqui tu já tens atores profissionais. Sim. E tens a Mónica Bellucci e o Vincent Cassel, eram casados, portanto havia logo ali uma química muito grande. Que os outros, por exemplo, no Love, eles conseguiram uma grande química, mas estes aqui já o tinham porque eram um casal. E a parte em que há uma parte em que eles estão no metro a falar com o outro que supostamente era o ex-namorado dela. Exato. Aquela conversa está excelente. E Flui aquilo tão naturalmente, não é? é uma cena longa. Aquilo dá a ideia que foi uma conversa que foi inventada ali na hora. E que é muito mais fácil de o fazer quando são pessoas que já têm uma intimidade bastante grande. E aquilo, tu sentes que aquilo não é difícil de escrever um texto daqueles, aquilo não é um texto que foi escrito e pensado, é uma coisa que lhe está a ser naturalmente e sai extremamente bem, não é? Como, por exemplo, nós, ainda no outro dia, quando estávamos a falar do Criança Lobo, nós dissemos que os textos eram muito declamados, tudo muito declamado, tudo a olhar Exato. para o horizonte e a falar. Será numa noite de terça-feira à noite? Uma noite de terça-feira à noite também não é o melhor exemplo. E depois tudo assim, uma maneira de falar como ninguém fala. E aqui Exato. não. E tu sentes-te até mais próximo dos personagens, ou pelo menos eu senti mais próximo daquele casal, por causa daquela conversa tão normal. Casual, é um bocado é um pedaço da vida daquele casal que estranhamente vai sair com o ex-namorado dela, que também pronto, anda ali a fazer de vela, né? Coitadito, que ainda tem esperanças que algum dia ela vote para ele. Mas é o outro dos filmes em que não interessa tanto o arco dos personagens. Tu estás ali agarrado precisamente porque ao início não sabes o que é que está a acontecer e depois vais juntando os pedaços. E é um filme extremamente chocante, precisamente por essa tal cena de violação de quase 7 minutos, em que Mas a câmara está imóvel e tu estás só focado no que o corpo da Mónica está a fazer e o outro ator. Epá, é difícil. E esse trabalho de câmara, então no início tu começas com a parte final, é que eles estão a matar o outro gajo no rectum. Quer dizer, não, tu começas com 2 gajos que estão num quarto, um desses gajos já tinha entrado noutros filmes dele. E tu, não sei se lembras, mas a câmara estava tipo sempre assim, estava bué... É ele a explorar ali. E até era bastante confuso nessa parte da violação, a câmara está parada ali da perspectiva dela para tu estares realmente a sentir a dor dela e a ver não há hipótese, aquilo. Não é? Tens que olhar para ali, não há forma de fugir. E tu sentes-te mesmo como uma personagem ali dentro. Tu é quase... Há uma parte em que eles também estão no táxi, que eles roubam um táxi, e tu sentes a câmara entra dentro do café e depois vai correr atrás dele e entra no táxi e tu estás naquele frenesim logo no início do filme e ficas logo ali meio abandonado. Portanto, este é o meu top 3, este é o meu terceiro lugar. Este é o meu segundo. Esse é o teu segundo. Portanto, tenho que eu agora dizer o meu segundo lugar. Sim. Portanto, se não é o Into the Void, obviamente que é o Clímax, que já falámos Esse é o meu primeiro. Esse é o teu primeiro, ok, pronto. E que já falámos aqui numa quarta curta, que começa-te muito devagar com a apresentação de cada um dos dançarinos, bailarinos, eu não sei como é que é de chamar aqui, mas bailarinos profissionais. Pronto. A contar-te o background de cada um deles, que não é muito interessante, diga-se passagem, mas depois o filme abre-se quando começa com aquela coreografia inicial. E foi mais um projeto que foi escrito, filmado e a pós-produção feita em 3 meses. Foi uma coisa completamente em cima do joelho. Boa. Este sim aqui é provavelmente o filme onde tu tens mais esse exemplo que tu estavas a dizer há bocado da improvisação. Sim. Uma data de coisas que não estavam escritas, nem o nome dos personagens estava escolhido. Só quando começaram a filmar é que disseram à Sofia Boutella, olha, qual é o nome que tu queres para o teu personagem? Pode ser Selva. Selva, porque Selva é um nome tão normal, não interessa. Exato, pronto, que é de onde é tirado este estilo. Que tem lá a cabine do DJ, que tem umas bandeirinhas, que depois eles perceberam, isto parece a bandeira de França, vamos meter isto no filme, e depois tem os personagens a falar da bandeira de França.
quase nenhum dos atores que entram no filme são atores profissionais, portanto é tudo... São mais bailarinos. Exatamente, são bailarinos profissionais que decidiram fazer o filme, e depois os próprios diálogos deles, tu vês muito que as interações são completamente Mesmo, inventadas e filmadas sim. ali no local. Pá, são tão boas. Exato, São muito há ali boas. um par de amigos que são fartar de rir. Há ali uma interação entre dois deles, que eles já estão os dois com uma ganda moga, a interação deles é fantástica. Este filme também tem o traço típico dele de trabalho de câmara, que é planos extremamente longos, contínuos, filmados de uma perspectiva não convencional, portanto, Sim. tanto está de cima como está a rodar. Esse da dança que tu falaste, É esse espetacular, logo, esse, é espetacular. Esse é brutal. E ele só viu, ele contratou uma coreógrafa e ele só viu a dança quando era o dia para filmar. Portanto, Epá, ele como é confia que assim ele- nas pessoas. Mas como é que ele depois consegue programar a cena do filmar a dança sem ter visto a dança? Pois, provavelmente deve ter dito à coreógrafa, olha, vou ter que filmar neste espaço, quer fazer estes movimentos Epá, mas assim. a câmara portanto. não parava quieta. Ou E então ela- fizeram 2, 3, 4 takes e perceberam, não vou fazer assim, Epá. sabe? Acho que eles filmaram a cena de dança umas dezenas de vezes. Portanto, Eu imagino que sim. Epá, é que há alturas em que ele vai tipo lá para a frente e depois passou. Como é que eles conseguiram filmar aquilo sem estar tipo a ver? Eu pelo menos não notei, sem estares a ver nenhum. Não quer dizer tripé, mas é tipo Sim, nenhuma, material nenhuma videocall. sombra, estás a ver? Exato. Nenhuma sombra. Não, tá, é espetacular. Depois, à medida que o filme vai avançando e que que é o aquilo. quê? Qual é a história? Conta lá. Então, estes bailarinos foram passar um fim de semana a uma casa longe de tudo Uhum. e fazem uma festa no fim e alguém mete LSD na sangria sem ninguém saber. Isto é uma coisa completamente doida. Como é que tu vais. Como? Está tudo É a claro. tripar ao fim da noite, está tudo a Epá, tripar. e aquele. Assim, este filme tem o Irreversível, tinha a cena da violação. Uhum. Este filme tem também uma cena muito, muito pesada. Eu sei o que é que tu estás a falar, eu por acaso estava a vê-la a chegar a quilómetros Eu também de distância. estava a vê-la a chegar, estava com medo e eu estava a pensar, ele não vai ter coragem de pôr isto no filme. Ele não e pumas. E Sim, mas não é pumas. explícito, não. Não é não mostra explícito, nada, né? mas tu ficas a pensar naquilo, tu percebes e tu ficas doente, mas ou fica doente A pensar no dia a seguir, não é? com aquela porcaria. Porque enquanto estás ali sob a influência do LSD, se calhar não estás a perceber da realidade do que é que aconteceu, mas quando estiveres sóbrio e caíres em ti, este não vamos dizer o que é que acontece, Não. portanto, vejam porque isto está na Filmin. Está na filme. Pá, este filme matou-me. Meu. Eu achei este espetacular. Eu achei Portanto, este é o teu número 1. Este é o meu número, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma mesmo. Essa atriz principal, A Sofia Boutella. a Sofia Boutella, ela era bailarina, mas ela tem-se safado muito bem nos filmes que faz. Sim, teve aquele azar da Esse, o da Múmia, mas é um filme que também lhe dá visibilidade. Mas ela entrou também no Kingsman. E entraram uma série deles. Olha, eu até tinha aqui o telefone, que era se eu quisesse confirmar qualquer coisa. E ela entra numa data de filmes conhecidos. Digo-te já. Que era. Papá, ela estava no Blonde, ela é que está ali aos melos com a Charlize Theron. O quê? É ela? No Blonde? Sim, entra no A Star Trek. Charlize Theron entra no Blonde. Atomic Blonde. Ah, Desculpa, faltava a primeira palavra. Mas agora Atomic estava- Blonde, sim. não, é que ver a Sofia Boutella com a Ana de Armas, Não, mas foi com a Charlize. pronto, também não. Também. Estás a desdenhar? Não, não Ah, estou. pensei. Star Trek Beyond, esse da Múmia. Star Trek Beyond. É ela? É ela, é aquela que está Aquela toda tá toda pintadinha. pintadinha. Sim, é ela.
Portanto, estás a ver? Temos de ver esse filme outra vez. Ela tem safado muito bem, ela é bailarina. Não, eu por acaso vi umas quantas entrevistas com ela, pensava que ia ser aquela coisa genérica do sorrir e acenar, mas não, mas eu gosto de ouvir a moça é interessante a falar e É muito gira. é muito gira. Sim, basicamente é E isso. dança muito bem, e dança muito bem. E dança muito bem. E há uma cena contínua dela a tripar, Certo. ela olhar para as paredes, deve ver as paredes ao a espelho. mexer. Que Desculpa. também foi uma coisa pensada por ela no momento, Exato. porque ele disse, a indicação que o Gaspar lhe deu, vá. Agora, Eles fizeram uma sessão antes de todos a experimentar LSD, não. só assim, de certeza. Ela diz que não, que não tomou, mas basicamente o Gaspar não é, disse-lhe, pronto, agora esta parte vamos seguir a ti, faz-te conta que estás sob a influência do LSD e que estás a tripar. Ouvi a E ela cena, teve que, ela sem nunca ter essa tomado cena LSD. é bué longa. E lá está, com a câmara, planos seguidos, sempre a seguir a mocita, a jeitosa. E para além deste, do clímax, está tudo, não é? Eu acho que está tudo. O teu primeiro é o Enter the Void, O meu que já primeiro é o falámos. Enter the Void e o teu primeiro é o clímax. Nós temos de referir que nós naturalmente não vimos estes, não sei se já disse, nós não vimos estes filmes de seguido. Não, disse. Não, de seguida não. Porque são complicados, mas são filmes, pá, são bons. Sim, nós descobrimos, apesar de eu já ter visto Irreversível antes, eu não tinha a noção do que era o trabalho do Gaspar Noé, e agora decidimos ver a filmografia dele, ou uma grande parte dela, e eu não estou nada arrependido. Eu Não. gosto do trabalho dele, gosto muito do que, não tanto da parte do quero chocar as pessoas, mas gosto da parte técnica, gosto, acho que o que eu quero dizer é que eu gosto quando o realizador dá atenção ao som dentro do filme e às dimensões que o som, nomeadamente aquelas situações em que tu vais sair à noite e também já estás um pouco bêbado e estás numa discoteca ou num bar e estás a ouvir música alta e estás-te a deixar levar pela música, eu sinto isso às vezes quando estou a ver os filmes dele. Ok. No Irreversível, no Clímax, até mesmo também no Enter the Void. E não sei porque isso É o que te faz-me sentir sim. coisas diferentes do habitual, mesmo que a história não seja uma história convencional, e é aquela coisa que eu também gosto nos filmes dele, que é faz-te conta que és uma mosca e estás a ver uma situação É. a Ou estás decorrer. num sonho. Isto é quase como se tu estivesse a sonhar e é quase que te apetece. Não, pera, vamos voltar um bocadinho para trás agora. Andas ali a saltar sítio a sítio. Eu gosto da parte do choque. Tu gostas da parte do choque? Apesar da cena do clímax, para mim bateu-me imenso, mas tornou o filme também muito mais interessante. Ele, por exemplo, tu has de pôr aí também o clipe do gajo a falar mal do Black Panther. When I go to a DVD shop, I mostly buy documentaries because you learn a lot from documentaries. There are not so many movies that really learn you anything. I mostly get bored by comedies, action movies, science fiction movies. They're so predictable. I tried Black Panther. I escaped from the cinema after 20 minutes. I thought it was as bad as Star Wars. I hated Star Wars. I hated the R&B music. It was the music was so bad that I had to escape. But you know which one I like? I like the what's the name of the Denis Villeneuve movie, The Arrival. That one was good. Porque depois também já são aqueles filmes formulaicos, a historiazinha também é sempre a mesma, são os bonecos de um lado para o outro. Nos filmes dele tu não sabes muito bem o que é que has de esperar, nem que seja, olha, vou ver um filme e a primeira coisa que tu levas é logo uma pila ali à frente. Exato. Pronto, ao menos está a tentar fazer coisas é diferentes, diferente. não é? Nem todas elas resultam. Mas ele está a experimentar, meu. E Exatamente. está a sair fora do que é convencional, do que é de um filme normal. Não vai ser o filme de toda a gente, os filmes dele não vão levar montes de pessoas ao cinema, infelizmente, que acho que só ficam a perder. Uma experiência Sim. sensorial invulgar. E emocional também. Pronto. Podes sair de lá completamente destroçado. Arrasado, não é? Yeah. Portanto, se não conhecem a obra do Gaspar Noé, se de alguma forma já tiveram contacto com o Irreversível, Sim. há mais. E acho Há que vale mais. a pena explorar
comecem se calhar pelo Não sei. clímax e depois tentem o Enter the Void. Preparem-se. Eu acho que o The Enter the Void realmente é um pouco mais inacessível por ser Tão longo. mais longo, mas estes três eu recomendo definitivamente que vejam. Sem dúvida. Pronto, e está tudo, está o nosso best-of, os maiores êxitos de Gaspar Nós Noé. esquecemos de referir uma coisa, esqueci-me. Ele aqui, por exemplo, ele aqui está caraquinha. Sim, Ele no Love, ele tem a aparição dele no Love, ele é um ex-namorado, ainda por cima é mais baixo que os atores, e depois meteu uma peruca, o gajo parece, ele viu uma foto do Nuno Marco e disse eu quero aquela peruca, e o gajo mete aquilo em cima da careca e está tão esquisito, mesmo a prestação dele é tão... é confrangedora, não Aquela é? cena em que ele depois está em cima dela a fingir que estão... Pronto, é isso. Por isso é que esse está no fim da lista. É. Acho que está tudo, não é? É tudo, tá, com esta nota Portanto, positiva. vamos descalçar Sim, e vamos, tá bom. e vamos despedir-nos. Até para a semana. Assim, a ver se hoje não é festa rir já à noite, contei. Foi difícil de recuperar. Exato. Estava a esquecer disso. Pois, toda a... também, normal.